Saudações pessoal, aqui é Maurício. Bem-vindos a mais uma videoaula de programação, dessa vez em Java. Nesta aula eu vou ensinar estruturas condicionais, estruturas de repetição e uma nova maneira de impressão na tela. Bom, eu utilizo o compilador Sublime Text, mas existem vários outros compiladores para Java, como por exemplo o que eu uso na faculdade, o NetBeans. Só que para fins educacionais eu vou utilizar o Sublime Text. Primariamente você deve ir em View, em Language e selecionar Java. Vocês vão encontrar mais rápido que eu, porque eu enxergo pouco. Achei. Language e Java. Aqui, Java. É só dar um clique para selecionar a linguagem. Tem que colocar Java aqui do lado também, por causa que tem vários tipos de Java. Java, JavaScript. São coisas, linguagens diferentes que fazem coisas diferentes, mas nesse programa são agrupados igual. Bom, feito isso, vamos começar pelo que é padrão. A declaração do pacote. No caso vai ser aula 2. Nesse caso, na primeira a gente fez aula 1 e terminar com ponto e vírgula como sempre. Agora vamos à classe. Deixar um espaço ali para os importes e a classe public class e o nome da classe sempre começando com letra maiúscula. No caso também aula 2. Muito bem. Agora abre e fecha chaves. Bom, agora o método main. Como de costume, o método main, porque sem o método main não dá para executar a classe em Java. Então, public static void main. Strings e args. Só que ele colocou aqui, como ele também esse NetBeans também tem, esse compilador também tem autocomplete, ele acabou botando duas vezes o public static void. Bom, agora vamos trabalhar dentro do método. Vamos colocar um scanner, porque teremos leitura de dados e também variáveis. Então, scanner
E, eu boto de E, pode ser entrado, nome, teclado, input, não tem problema. Nós vamos ver isso depois em orientação objeto, o porquê. Quando começarmos a ver conceitos de orientação objeto, vamos ver por que não precisa ser entrada. Tem pessoas que ensinam que é scanner entrada, como um professor meu da faculdade, o Edécio. Mas scanner e recebe saiu o acento. Isso é uma coisa que não pode ter no Java, só nas mensagens de texto. Scanner entrada recebe new. Também vamos ver o porquê desse new em orientação objeto. Scanner e entre parênteses system ponto in. Agora o famoso ponto e vírgula. Bom, no NetBeans ele automaticamente pede para fazer um import que nós vamos fazer agora. Nós vamos aqui em cima, entre package e a classe, e declarar import Java ponto útil ponto scanner. Java.util.scanner. Bom, por que isso? Por causa que a maioria das coisas a gente não precisa importar, principalmente no quesito variáveis, porque já vem tudo isso por padrão, do pacote padrão, que é o Java Lang. Então todos os pacotes, todas as classes herdam do Java Lang, que é a classe principal do Java, como se fosse uma classe mãe do Java. Agora vamos então começar com variáveis. Muito bem, a primeira variável, vamos criar uma variável inteira. Então, para declarar uma variável, você coloca o tipo dela, pode ser int, float, double, que são os tipos primitivos, ou string, que é tipo por referência, e o nome da variável, que eu vou chamar de idade. No Java tu pode botar assim uma vírgula e colocar o nome da outra variável e depois botar o ponto e vírgula. Mas uma boa prática de programação seria, por questão de documentação de código, seria colocar declarar a mesma coisa, só que com o nome da outra variável, mesmo que elas sejam do mesmo tipo. Bom, dessa vez eu vou fazer assim, mas eu não costumo. Mas é uma boa prática. Tanto que, mas se eu precisar fazer, eu faço. Então, depois vamos descobrir o que é esse i. Beleza. Agora vamos solicitar alguma coisa para o usuário através de um comando de impressão de mensagem normal. Tá, isso aí a gente já aprendeu no outro.
na outro vídeo. Sim, vamos usar de novo, mas dessa vez agora vem um novo método de impressão, que é o é chamado de DioxChampagne. Esse também tu tem que importar lá em cima. Options Pen. Eu não sei, não tenho certeza se a grafia está certa. Bom, nós vamos usar um método chamado Show Input Dialog. Então, Show Messenger Dialog. Messenger Dialog. Bom, tem vários Show Messenger Dialog. Nós vamos utilizar o mais simples, que é um que começa com null, que recebe um parâmetro que é o null, e a mensagem que vamos imprimir, que nesse caso vai ser uma boa-vinda para o usuário. Bom, agora vamos dar o input para o DioxChampagne. Podemos copiar esse texto, porque é basicamente a mesma coisa, só muda o que tem ali. Então vai ser java.swing sw ponto. Eu não me lembro exatamente qual é se é DioxChampagne ali do lado, mas se não me engano é. Mas por precaução vou botar um asterisco. Que no Java, uma cartada boa do Java é que quando tu não sabe no import o que importar e tu quer importar tudo, tu bota um asterisco. Que tudo que aquela classe utilizar ou tiver, vai vir junto na tua importação. Bom, tanto que eu poderia ter colocado aqui java.util.asterisco. Bom, colocada a mensagem do usuário, vamos colocar uma mensagem normal. Precisamos que o usuário digite alguma coisa. Então, system ponto out ponto. Tem vários prints, além daquele print que a gente usou. Tem o print LM, tem o print F, tem o print normal. Esse eu vou usar o print normal. Muito bem. Agora a mensagem que nós vamos colocar vai ser digite
sua idade. Não esquecendo do nosso ponto e vírgula sempre. Agora vamos fazer a variável idade receber o valor que o usuário digitou. No caso, idade recebe e ponto next como é uma variável inteira, next int. Porque a idade é uma coisa inteira. Bom, agora começam as condicionais. Existem dois tipos de condicional. Condicional ternária, onde tu coloca uma variável determinada e faz toda a operação dentro daquela variável. E a condicional normal. Como a condicional ternária não funciona para tudo que é tipo de coisa, não dá para fazer tudo que uma condicional completa faz, tem alguns cuidados que você tem que tomar e tudo mais, eu vou ensinar a condicional simples. No caso, um if e um else. Bom, if idade for maior que 18, então agora vamos colocar o que vai acontecer. Eu vou utilizar o Junction Pane porque é uma mensagem simples. Então vou apenas copiar o que diz aqui e mudar a mensagem, que fica mais fácil. Mas se você quiser escrever novamente Junction Pane Show Message Dialog, fique à vontade. Copiei. Copiei e fiz besteira. Pronto. Aqui. Copiei errado. Acontece, pessoal. Eu sou humano. Bom. E também eu não posso pausar a gravação. Esse programa que eu estou usando, isso é uma revelação que eu faço agora. O programa que eu uso para gravar não tem como tu pausar a gravação. Então se cometer um erro, está gravado. Agora eu vi, estou apertando o Shift C. Pronto. Pronto, Show Message Dialog. E vamos trocar aqui a mensagem. Em vez de bem-vindo, vamos colocar você é maior de idade.
Bom, agora precisamos fazer nosso else. Outro motivo que eu digo que é bem que é melhor fazer por um if else é que, por exemplo, alguns tipos de cálculos ou recebimento de variáveis, por exemplo, não é possível fazer na condicional ternária, porque ela tem muitas limitações se comparado a um if else tradicional. Economiza a linha de código? Sim, economiza. Mas, em compensação... Bom, enfim. Se não, o que acontece? Como é que funciona uma condição? Tanto em Java quanto em outras linguagens. Ela testa se aquilo é verdadeiro ou falso. Então a gente pode interpretar como... por exemplo, ali quando quando ele chegar aqui para testar o if na estrutura de seleção, ele vai verificar a idade é maior que 18. Se isso for verdadeiro, então ele vai dar a mensagem que está embaixo do if, ou executar os comandos que estiverem abaixo do if. Caso contrário, ele vai pegar o que está no else, que seria: você não... O que houve? Aqui. Você não é maior de idade. Você não é maior de idade. Muito bem. Terminamos a estrutura de seleção. Existem outras estruturas de seleção, como por exemplo o do e o while, que seria traduzido como faça enquanto, que é uma... que na verdade ela faz seleção, mas ela seria mais para repetição, puxada para repetição. Existem duas estruturas três tipos de repetição. For, que é uma repetição que tu usa quando tu sabe o que tu quer repetir com a quantidade de vezes, e um if e um do e o while quando tu quer um determinado ponto de parada, um determinado controle. E depois é o while, quando tu não sabe quantas vezes vai repetir. Então, essas duas são para quando tu não sabe quantas vezes repetir. Bom, para as estruturas de repetição, eu vou criar um novo código. Eu vou recriar esse código. Por isso que eu vou deixar a mensagem de boas-vindas e vou apenas tirar as condicionais. Muito bem. Eu vou fazer agora
um exemplo com o do while. Eu vou mostrar como é a estrutura do for, mas eu vou utilizar nesse programa o do while, que é interessante, mais interessante, mais controladinho. Bom, primeira coisa, eu vou colocar a estrutura aqui embaixo do for para vocês verem. Então seria for, escreve for, aí vocês viram que tem esses dois ponto e vírgulas. Eu já explico. É que o for tem três partes. Tem três coisas que tu tem que colocar: inicialização da variável de controle, que no caso eu coloquei o i. Tu coloca quando tu vai começar a contagem ou a repetição. No caso i igual a 0. Aqui a segunda é a condição, que pode ser enquanto i for menor que algum valor ou maior que algum valor, que aí pode ser controlado às vezes da repetição. Por exemplo, enquanto i for menor que 2. E agora a incrementação, que pode ser i recebe, pode ser escrito de duas maneiras. Primeiro, i recebe i mais 1, ou i simplesmente i mais mais. Detalhe, isso só funciona se for desse jeito, i recebe ele mais 1. Se for outro tipo de incremento, aí não funciona. O i mais mais nem o i menos menos. Que é o i mais mais para ele ir aumentando 1 e o i menos menos diminuindo 1. Se for de 1 em 1, se for de 2 em 2 ou coisa parecida, aí já não funciona. Se tu for contar a repetição de 2 em 2, não funciona. O i mais mais. Bom, agora eu vou mostrar o do while. Primeiro você escreve do, que é o nosso faça, que é muito bom, é muito usado para criação de menu, de algum menu. Aí a gente pode copiar isso aqui, pode recortar melhor e colocar aqui embaixo no do. Vai ser a nossa mensagem. Pode ser vamos fazer um de soma então. Digite o primeiro número. Digite o primeiro número. Eu já sei que vocês estão dizendo nos comentários: ah, esqueceu de criar o primeiro número e o segundo. Pois é, para isso eu vou fazer daquele jeito que não é recomendado. Colocar duas variáveis na mesma linha. Ah, mas Maurício, se eu fizer desse jeito vai dar erro? Não, não vai. Mas não é uma boa prática de programação.
Eu faço para economizar tempo, mas não é uma boa prática de programação. No caso, para economizar linhas. Tô bem. Bom, digite o primeiro número. Agora vamos colocar mais ou menos que a gente colocou, a mesma coisa que a gente colocou para a idade. N1 recebe E ponto next int. Beleza. Vamos fazer de novo, só que para ser o segundo número. Eu pergunto até agora, estamos fazendo certo? Quem respondeu que sim, não deixa de estar certo, mas também está errado. Porque como nós teremos uma soma, nós vamos precisar de um número que receba o resultado dessa soma. Que eu não coloquei de propósito. Para ver se vocês se ligavam. Que vai ser o nosso R. Ah, mas se não tem controle, como é que eu vou parar esse do e while? Pois é, vamos colocar um outro tipo de variável aqui, que vai ser com o controle do nosso menu. Para isso nós vamos precisar de outra estrutura. Como estamos lidando com do while, precisaremos de outra estrutura, que eu vou explicar mais tarde. Vamos usar machar, que vai ser o nosso OP. Bom, temos aqui o nosso do while, a nossa opção 1, e agora vamos colocar a opção 2, que vai ser o número que vai ser recebido por segundo, que vai ser o segundo que o usuário digitar. Aqui botamos N2 e aqui escrevemos o segundo número. Vocês podem botar do jeito que quiser, como segundo com 2 e o coisinha em cima, tanto faz. A questão das mensagens fica a critério de vocês. Bom, agora vamos para a opção. Vamos printar as opções que o usuário pode digitar. Eu, no caso, vou colocar num só, numa mensagem só, mas na verdade em duas, e vamos precisar receber a opção. Poderíamos colocar em duas, digitar, sei lá, digite um para A para S para sair e tal número para continuar. Mas vamos fazer só
na mesma mensagem. No caso, S normal para sair, minúsculo no caso, ou C também minúsculo para continuar. Só um detalhe. O Java ele é que nem o Linux, é case sensitivo. Então ele diferencia maiúsculo de minúsculo. Muito bem. E aqui vamos ler a opção. Vamos mudar aqui para OP. E aqui, como ela é um char, ela também recebe o mesmo tratamento de uma string, então é next line. Muito bem. Vocês devem estar perguntando: ah, mas ele não botou antes aqui esses parênteses. Eu peço perdão porque eu me esqueci, mas como são métodos, eles precisam colocar. É costume de NetBeans, às vezes eu esqueço, por causa do costume do NetBeans, que ele autocompleta. Ele autocompleta quase tudo. Mas para maneira didática eu prefiro o Sublime. Então, while OP for diferente ou não igual para a negação, em Java se utiliza isso, ponto de exclamação. For diferente de S. No caso, S minúsculo. Agora, nós precisamos de uma coisa, de outra estrutura chamada switch case. Para poder dar certo, precisamos de um switch case. Então, switch dentro desse switch vamos colocar os cases. Então, que é case 1, ou no que a gente quer que aconteça. Que no caso, se for o S, ele tem que parar, então só um simples break. Mas poderia ter uma chamada de método.
E o segundo caso, que é o se ele quer continuar. Opa, no caso seria case S, né? Vamos colocar seu aluno S maiúsculo, no caso, se para dizer se para dar uma forçada nessa ignoração de case de maiúsculos e minúsculos, porque mesmo que ele digite o S maiúsculo, ele vai sair. Agora falta uma coisa: calcular e apresentar. Antes vamos colocar o que é o nosso switch. No caso de que? Switch, então, OP, que é a opção. Agora vamos colocar aqui o cálculo. Vamos colocar a apresentação do cálculo que nós precisamos. No caso, R recebe N1 mais N2. Ponto e vírgula. Agora vamos copiar aqui. No NetBeans existe um comando bem mais fácil para gerar um system out print, que é sout tab. Uma hora eu vou usar o NetBeans para mostrar. Bom, até se vocês quiserem, eu posso lançar uma enquete agora. Eu vou lançar uma enquete. Se vocês querem que eu pare de usar o Sublime para o Java e usar um compilador para cada linguagem, por exemplo, o Sublime para PHP e o NetBeans para Java, por favor, coloque nos comentários. Vamos colocar aqui a mensagem para imprimir o resultado. E agora vocês vão aprender mais uma coisa. Vão aprender como concatenar variáveis com mensagens. O resultado é... Agora a gente coloca um mais e a variável que a gente quer exibir, que no caso é o R. Isso usando um print normal. Bom, e aqui está o nosso programa com uma repetição desconhecida. Nesse case, você pode ter vários tipos de casos. Pode ter quantos casos quiser. E não precisa ser case S com letras, no caso. Isso porque esse case, o que acontece aqui no case, depende do tipo da variável que você está usando para o controle. Como eu estou usando uma char, que pega caracteres, eu preciso desse aqui. Eu preciso que seja um S, um caractere, e não um número. Se fosse, por exemplo, case, sei lá, N1, aí teria que ser case 1, case 2, dependendo do valor que você quer controlar. Porque o que diz esse switch case? No caso opção, para analisar a opção,
Por exemplo, quando você tem um menu, tipo, digite 1 para, sei lá, cadastrar, 2 para excluir. Você tem que ter um case 1 e chama o método excluir. Depois dá um break. Depois, case 2, sei lá, editar. Chamar o método editar e depois break. Então entre os cases tu tem que ter um break. Como nós já temos um case, ele pode ir direto com o break dele, que ele vai fazer para parar o programa. E essa foi a segunda videoaula de Java. Ficou maior que a outra, ficou com quase 46 minutos, mas espero que tenha valido a pena. Antes, o meu muito obrigado e adeus.